Bom pessoal, olá a todos. Eu queria falar um pouco nesse vídeo sobre o papel do Congresso, até a parte histórica. E só lembrando que esse canal, ele é um canal mais de educação política, tá? Eu não tenho interesse em puxar sardinha nem para um lado nem para o outro, nem direita nem esquerda. Não importa se você é esquerdista ou mais liberal ou conservador, não importa. O interesse é tentar transmitir um pouco para as pessoas um pouco de educação política. Porque no Brasil isso falta muito. As pessoas muitas vezes na hora de votar, de escolher seus representantes, no Brasil as pessoas votam muito por simpatia, por populismo, e elas não sabem como isso prejudica a democracia. Então, como eu falei naquele vídeo lá do anterior sobre o presidente, que o presidente não tem poder absoluto, eu queria falar um pouco mais do poder do Congresso, agora nesse vídeo. Vamos começar na Europa medieval. Na Europa medieval tinham as monarquias, que eram absolutistas. O rei mandava, ele assinava um decreto, e o povo era obrigado a obedecer. Era assim que funcionava. Então vou dar um exemplo hipotético. Imagina que o rei queria fazer uma estrada que ia passar numa igreja histórica. O rei assinava o decreto, derruba a igreja e passa a estrada lá. A população, não, mas essa igreja é histórica, é centenária, não sei o quê. Não quer saber, é o decreto do rei e foda-se. O rei tinha poder absoluto. Depois da Revolução Francesa, quando as pessoas se rebelaram, derrubaram a Bastilha e decapitaram na guilhotina Luís XVI e Maria Antonieta, aquilo assustou a Europa, porque o povo se uniu e o povo derrubou um rei. Então, as monarquias europeias ficaram assustadas, porque aquilo podia gerar um efeito em cadeia, como de fato gerou, né? A Revolução Francesa foi um marco. Aí na Inglaterra, para não perder o poder real, a Inglaterra criou a Carta Magna. O que é isso? É uma nova constituição, que tirava um pouco os poderes do rei, da família real, e dava um pouco mais de poderes ao povo. Porque a Inglaterra entendeu que tinha que voltar àquele sistema democrático que já vinha lá desde os gregos, onde o povo tivesse um pouco de poder nas decisões, porque senão não daria certo. As monarquias já não davam mais certo, onde o rei mandava e o povo só obedecia e pronto. Então a Carta Magna dizia que o povo tinha que ter uma representação junto ao governo, que nem nesse exemplo da igrejinha que eu falei. Então se o rei quisesse derrubar uma igrejinha, ele não ia poder fazer se o povo não autorizasse. O povo não quer majestade. Esse povo é difícil, então tá bom, deixa a igrejinha lá. Mais ou menos assim. Agora, como que o povo, que está longe às vezes do poder, vai exercer o seu poder junto ao governo? É através dos seus representantes. No caso da Inglaterra era a Câmara dos Comuns, né? Ou seja, pessoas comuns, que nem a gente, tinham seus representantes. É o equivalente ao nosso Congresso, onde os deputados representam o povo. Então, quando você vota no candidato a deputado federal, você está votando em alguém que vai te representar, você ou a sua comunidade, junto ao governo federal. Então você tem um leque de opções de candidatos e um leque de posturas diferentes, né, de projetos diferentes, etc. Por exemplo, imagina que você é uma pessoa você é a favor de privatização. Então você vai votar em deputados que sejam a favor de privatização, porque eles vão representar você lá no Congresso. O Bolsonaro quer privatizar a Petrobras. Esse deputado que você votou, ele vai falar, não, eu fui eleito para isso, eu represento aquelas pessoas que querem privatizar a Petrobras, eu apoio esse projeto. Beleza. Digamos que você seja contra privatizações. Não, eu não acho legal privatizar as estatais. Então você vai eleger deputados que são contra a privatização. Cai nesse caso hipotético, né? É só um exemplo. Se o Bolsonaro quisesse privatizar a Petrobras, esse deputado ia falar, não vamos aprovar esse projeto, porque eu fui eleito por uma parcela da população que é contra a privatização. Eu fiz minhas propostas, as pessoas que votaram em mim sabiam das minhas posições, concordavam com elas, então elas são contra a privatização, nós não vamos permitir. Que nesse exemplo da igrejinha. Não, a Petrobras é nossa e não será privatizada. Então o povo, eles têm essa representação através do Congresso. E o povo pode também cobrar os seus deputados, pedir, pode colocar pautas de acordo com os deputados que votaram. Agora, qual é o problema no Brasil? O problema é que no Brasil as pessoas não sabem disso. Muitas vezes as pessoas não escolhem candidatos a deputados, que eu falei naquele vídeo anterior. As pessoas se focam só na imagem do executivo, né, do presidente, do governador, do prefeito. E elas esquecem que eles não têm poder absoluto e eles não representam toda a população. Um presidente que nem o Bolsonaro, por exemplo, goste dele ou não, ele não representa toda a população. Ele foi eleito com um pouco mais de 50% dos votos, né? Acho que 56%, se não estou enganado. Então ele não foi eleito por toda a população. Nem tudo o Bolsonaro pode fazer, porque afinal o Brasil tem pessoas que gostam dele, tem pessoas que não gostam dele, tem pessoas que compartilham das ideias dele e tem pessoas que não compartilham. Então cabe aos deputados representar essas pessoas, tanto os que votaram nele quanto os que não votaram nele. E aí que entra a questão de escolher bem o candidato a deputado. Só que no Brasil as pessoas votam em quem? Em tiririca, em jogadores de futebol, em mulher melancia.
E aí, como é que o povo vai ter uma representatividade séria num país como esse? Qual é a pauta, por exemplo, que o Tiririca defende? O Tiririca é contra ou a favor da privatização? E eu não sei, eu acho que nem ele sabe. Porque, na verdade, eu acho que ele é orientado só pelo partido, né? Usaram, acho que o nome dele só para poder ganhar voto e pronto. Outro problema que existe também no nosso Congresso é com relação a voto de legenda. Porque uma pessoa, como nesse exemplo do Tiririca, que teve mais de 1 milhão de votos, ele teve mais votos que o suficiente para se eleger deputado. Então, pela lei eleitoral, ele podia eleger outros deputados com o voto dele. Mesmo se o deputado não teve votos bastante, ele acaba sendo eleito por legenda. Isso acontece muito. Às vezes tem deputados aí que não tiveram votos bastante para ser eleito, mas conseguiram uma vaga. Um exemplo é o Jean Willis. Antes dele ter renunciado, ele não teve votos bastante, mas ele ganhou por legenda. E no primeiro mandato dele foi assim também, né? Parece que foi o Chico Alencar, do PSOL, que teve bastante voto, e o Jean Willis entrou por voto de legenda. E esse é um problema no Brasil, pessoal, porque muitas vezes um partido que tenha, por exemplo, membros corruptos ou políticos corruptos, eles botam lá uma pessoa que é uma figura pública, que nem o Tiririca, uma pessoa carismática, uma pessoa que vai ganhar bastante voto, porque sabe que o Brasil é assim, as pessoas votam por imagem. E aí, quando essa pessoa é eleita, ela acaba levando vários políticos corruptos a se eleger também. Aí esses políticos corruptos vão ter foro privilegiado, ou seja, eles não podem ser investigados. Eles vão roubar à vontade, porque já são corruptos ou envolvidos em esquema de corrupção, e não tiveram nem voto bastante para ser eleito. Eles estão representando o que lá? Imagina, por exemplo, assim, eu vou ser candidato a deputado, eu ganhei 1 milhão de votos. Você também é um candidato pelo meu partido, você teve só 10 votos, mas você entrou por legenda junto comigo porque eu tive bastante voto. Ninguém votou em você para representar ninguém. 10 pessoas não é o bastante. 10 votos, você não tem uma representatividade séria para um país com 210 milhões de habitantes. Então esse tipo de coeficiente eleitoral tinha que ser mudado, tinha que ter uma reforma nisso. Porque nós temos 210 milhões de brasileiros, né, no Brasil, e nem todos são representados. Muitos que estão ali entraram por voto de legenda que não representam nada da população, enquanto que várias comunidades do Brasil não têm representação nenhuma. Uma pessoa que mora numa comunidade, numa favela, por exemplo, uma comunidade carioca, ali é toda uma comunidade, é maior até que muitas cidades do interior do Brasil. E quando você vai ver, ali não tem um deputado que represente aquela comunidade. Como é que o povo daquela comunidade vai falar com o rei, no caso, o presidente? Não tem a representatividade. Então, o sistema democrático tinha que ter uma reforma. E as pessoas também tinham que ter mais consciência na hora de votar. Porque se você vota só em legenda, ou vota só em uma pessoa porque é popular, ou vota sem nem saber quem está votando para deputado, só se foca no executivo, a gente tem um Congresso inchado, corrupto e sem representatividade alguma. Que nem a gente fala muito da bancada evangélica, né, que tem no Congresso. É legal, tem que ter uma representatividade de um grupo de pessoas que são específicas, evangélicas. Agora, e os outros grupos do Brasil? Cadê? Tem uma bancada ateia, uma bancada agnóstica, uma bancada do candomblé. Essas pessoas que também fazem parte do Estado brasileiro, que moram aqui, são cidadãos, elas têm algum tipo de representatividade no Congresso? Deveriam ter. Então eu sou a favor de uma reforma e que houvesse um Congresso mais representativo, que representasse todos os grupos que tem no Brasil, todas as regiões, e não grupos específicos apenas, ignorando os demais, por causa disso. Porque senão, de 210 milhões de brasileiros, eu acho que nem 10 milhões são representados pelo Congresso. Muitos ali estão ali só para atrapalhar o governo, o executivo, muitos estão ali só para mamar nas tetas do governo, e muitas vezes nós ainda pagamos a conta disso. Tá bom? Então fica aí para reflexão, para todo mundo, o poder do Congresso. Escolha bem os deputados quando for eleição, quer estadual, quer federal, os vereadores da sua cidade, porque se você não escolher bem os seus representantes, votar só num tiririca e pronto, depois você não pode reclamar, ficar 4 anos reclamando que o Congresso é uma bosta. Tá bom? Paz a todos.